Olá, eu sou Fagner Valença, estamos aqui em mais um vídeo do canal Hora Papo com Valença e hoje eu quero falar com vocês sobre a luta cultural que nós vivemos aqui no Brasil, entre o campo progressista, entre a esquerda e entre a direita, a ultradireita, enfim. Um dos exemplos dessa luta é a questão do conceito de família. O conceito de família, né, ele até precede o Estado. E aí ficam teses diferenciadas de como se foi a família que foi agregada ao Estado ou se foi a própria família que fundou o Estado. Mas são visões diferentes. E que a família é fundamental para a ordem e a harmonia social. O modelo de família tradicional, homem, mulher, filhos. Já a esquerda, ela puxa mais para o foco do sentimento. Não que a direita não faça. Porque para o sentimento entre homem e mulher e a manifestação sexual ali é que é sagrado, é que é o que promove o que há de melhor, que é a vida. E outras frases aí que podem ser colocadas puxando a questão muito atrelada à questão bíblica, dogmática, cristã, enfim. Que a palavra dogma também ela é dita como algo negativo pela esquerda, positivo pelo religioso, pelo cristão, que geralmente é um atrelamento aí do pensamento conservador, né? E a esquerda, o campo progressista, coloca mais como questão do sentimento. Em que sentido? Em que qualquer forma de amor vale a pena, como diz a música. Fica até mais apelativo, né, a forma de falar, mas são aspectos, são uma forma diferente de ver o mundo, em que o homem e a mulher se relacionando é bom, assim como dois homens, assim como duas mulheres, e qualquer tipo de relação pode ser a construção de uma família, e pode ser sadia uma criança crescer nesse meio. Já o conservador diz que a criança vai ser mal influenciada no meio desse, e que ela vai crescer deturpando o conceito do que é melhor, do que é bom, do que é sadio. Se você parar para analisar com frieza, com calma, você vai ver que as duas visões têm muita força. Por isso que tem uma adesão tão grande dos dois e que, vez ou outra, a gangorra faz assim, ela vai e volta, né? A balança pende para um lado, pende para o outro, né? De geração a geração, mas nunca é algo tão majoritário ao ponto de o outro deixar de existir. Não adianta ficar querendo aniquilar o outro nesse jogo. Eu não acho que é possível aniquilar o outro. Eu acho que é possível tolerar. Tolerância é uma palavra muito importante nesse momento. E isso perpassa por várias questões. Eu estou citando a família como um exemplo. Tolerar é o caminho. Não dizer que o outro não serve para nada, que o outro não deve existir. Porque esse tipo de pensamento é que gera barbárie. É que gera o processo ditatorial do qual os dois lados se acusam tanto. O que alimenta os extremos. Muitas vezes uma pessoa pensa que a família conservadora é o melhor, mas respeita os outros que pensam diferente. E muitas vezes também um esquerdista diz que toda a forma de família é válida, que existem várias formas de família e que respeita quem pensa de forma tradicional, né? Forma conservadora no conceito de família. Mas o problema é que quando um quer impor para o outro, impor, ou para os filhos do mesmo, ou para a imprensa, enfim, nas leis, né? Impor para o outro, né, o que tem que ser, o que ele acha que tem que ser o certo para o outro. Quando na verdade o que o outro precisa é o que ele mesmo pensa, o que ele mesmo quer. Você pode assim, né? Se você pensa que, né, falta conhecimento ao outro, você coloca o conhecimento para ele e deixa, após ele ler o que você quer que ele leia, após ele escutar o que você quer que ele escute, né, caso ele abra espaço para isso, né, depois você deixa ele à vontade para ele tomar a decisão dele. Porque o que você pensa, a forma que você escreve, o que você lê, o que você fala, pode ser o combustível para o outro discordar mais ainda de você.
Então não adianta, não adianta. As pessoas são diferentes, as ideias são diferentes, o mundo é diferente, né? As cores são diferentes. Tem tanta coisa diferente no mundo, a gente tem que saber conviver com o diferente. Esse é o apelo que eu faço. Devemos ter mais tolerância, a palavra que eu repito, né, com as pessoas, e é o que o momento pede agora. Tentar convencer o outro por via do diálogo, por via da ideia. Se aí lá vem o governo Bolsonaro, né, agora, não entrou, Bolsonaro ainda não entrou, não podemos julgar o Bolsonaro por atos de governo. Porque Temer já está obedecendo Bolsonaro e etc, enfim, né, não dá para dizer isso, ninguém tem prova disso, pode existir indícios, né, mas o governo vai começar ainda, não dá para julgar ainda, mas dá para entender como vai ser. Algumas frases mais fervorosas, né, Bolsonaro muito, né, durante a campanha e antes acusado de ser extremista, né, vamos ver se vai botar em prática isso, tudo da forma que ele falava, ou se o que ele falava foi mal interpretado pela esquerda, ou se a esquerda estava certa. Só vamos ver com o tempo. Só o tempo irá dizer para a gente o que vai ser. Podemos julgar sim o que já passou, como a esquerda se comportava, como a direita já se comportou no governo, né? Então são narrativas das quais umas a gente tem, outras não, mas o foco do vídeo aqui é pedir um apelo, né? Fazer um apelo para que haja tolerância, para que a gente possa conviver com racionalidade, com paz, sem violência, sem agressão, sem desrespeito. Não precisa de respeitar o outro, não precisa chamar mulher de vagabunda, não precisa chamar homem de estuprador, tá entendendo? Não precisa, não precisa, não precisa. A visão de por exemplo, quero alguém, né, queira que a pena de morte seja estabelecida no Brasil, né, para estupradores, por exemplo. Alguém vai achar exagerado e vai propor castração química, né? Alguém vai dizer que castração química é pior que a morte. Aí o outro vai dizer que isso é uma barbárie, que isso é um absurdo e que isso não se deve fazer com um ser humano. Não importa o mal que ele tenha feito, a gente não pode reproduzir isso, não pode se igualar a ele. São narrativas, minha gente, narrativas das quais temos que cada um que pensa diferente, e aí eu citei exemplo, mas pode botar aí nos comentários se você vê diferente essa questão, né? E fica à vontade. Você tem que tentar convencer o outro da sua narrativa com calma. Se em algum momento a maior parte da sociedade quiser, mesmo ouvindo você incessantemente, mesmo lendo tudo que você tem, que tem a pena de morte para o estuprador, vai ter, porque assim é a democracia. Então você tem que fazer a sua luta por via do diálogo. É assim que um mundo civilizado tem que caminhar. Mas a própria lei não é civilizada, né? Antes tenha uma lei que não seja civilizada, que você não ache civilizada, do que a ausência de lei e a incivilidade generalizada e as pessoas fazendo o que querem, da forma que querem, como já foi esse mundo, né? Sem nenhuma regulação, ok? Eu acho que a gente tem um arcabouço jurídico que, se fosse bem seguido, né, ele nos daria uma proteção muito grande, muito interessante. Eu acho que seria o ideal. O ideal já está escrito, a gente tem que buscar, né, forma de fazer isso estar na prática. Se você acha que falta educação para o cara não se tornar um estuprador, se falta dinheiro, né, se falta recursos, se falta ensinamento, falta um monte de coisa, se falta atendimento psiquiátrico, se falta, enfim, vamos focar nessas lutas, né? Foca nessas lutas. Vai por esse caminho. Elege teu candidato, ou então te candidata. Vai lá falar na tribuna e faz a luta e faz a disputa. E assim a gente vai caminhando, vai caminhando. Agora o pessoal já quer puxar a faca, puxar a arma, dar tiro e não sei o que, não sei o que lá, sabe? Então você, independente do campo que você for, você está olhando o outro de uma forma, enfim. E do mesmo modo também, né, que o conservador tem que se ficar quieto quando a esquerda ganha e faz o que tem que fazer, sabe? Ficar quieto entre aspas. Esse quieto que eu estou falando não é se calar. É quieto no sentido, não, vamos fazer uma milícia armada e tomar e não sei o que. Não, rapaz, não. Não. Tem coisas que podem
atingir o outro de uma forma tão brutal que o outro se sente lesado, se sente atingido, sente sua carne dilacerada, né? Às vezes não literalmente, mas sente a dor da carne do outro sendo dilacerada. E aí você estabelece uma guerra civil. Eu estou falando de comportamento cidadão e como o cidadão deve fazer para evitar ao máximo a gente chegar no pior. Claro que o governo também tem que fazer a sua parte. O governo ele tem que, muito mais do que o cidadão, ele tem que saber acalmar os ânimos da população. É verdade que a gente pode chegar no momento de ter uma guerra civil justa. Eu não estou aqui defendendo que tem que haver uma guerra civil, pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que conversar, têm que procurar pelo caminho da democracia. Mas tanto a esquerda como a direita são dois extremos, eles não toleram o outro. Eles não toleram o outro. Eles querem que todo o resto seja aniquilado. É assim, que seja estabelecida uma ditadura, que a democracia não é boa, que a democracia é ruim, que a democracia é um mal necessário. Eu não estou dizendo essas coisas, é o que eu escuto por aí, né, de pessoas que têm know-how e de pessoas, de militantes também, da esquerda, da direita, conservadores, progressistas, né, que são extremos, Se eles tivessem o poder isoladamente, instalariam a ditadura, seja de esquerda, seja de direita, né? Eu acho que não podemos concordar com isso, eu não concordo com isso. O canal do Papo com Valença se posiciona oficialmente de que a ditadura não é e nunca será o caminho, né? Quando eu falo em guerra civil justa, é quando a gente está num estado de barbárie, que o Estado já está estabelecido praticamente uma ditadura e que as pessoas têm que se rebelar contra essa ditadura, né? Seja ela de direita ou de esquerda. Existem ditaduras silenciosas também, né? Existem processos institucionais que levam a processos ditatoriais e que a população não pode ficar parada. Mas eu tenho a grande esperança de que nunca irá acontecer isso no nosso país, né, daqui para frente, que não precisamos fazer isso, que devemos sim ir para as ruas caso não queiramos, não concordemos, né, com uma coisa ou outra, né, e que essa luta tem que ser de convencimento. Se a maioria decide uma coisa, respeita a decisão majoritariamente democrática, porque essas pessoas tiveram o coração, as mentes, a sua alma, para quem acredita, atingidas pelo aquele argumento, acham que aquilo é melhor, então você tem que respeitar. E por isso que a gente tem de 2 anos tem eleições para a gente estar renovando, né, para ninguém virar imperador do Brasil e fazer o que quer para sempre. Não é assim. Claro que há visões na sociedade que a monarquia é melhor, que o imperialismo é melhor, enfim, o sistema imperial seria melhor para o Brasil, o sistema monárquico seria melhor para o Brasil, e a gente está aí para ouvir todo mundo aqui no canal do Papo com Valença. E por que pensa ser assim, né? Mas eu acredito que a democracia é o melhor caminho para o nosso momento atual, nosso momento histórico, e olhando para trás, toda a humanidade, né, a gente vê que se houvesse democracia em algum momento, teria sido melhor. Mas ela tem que estar associada com a questão da educação, né? Se não houver educação, é educação de qualidade, uma educação que informe o estudante e não induza, né? E aí não induza ao ser conservador, não induza a ser progressista, não induza a ir pelo conhecimento, pela ciência, para entender o que está escrito ali, e que saiba o que é ser conservador, e que saiba o que é ser progressista, e que escolha isso, né, no tempo certo, enfim, com o processo de amadurecimento, tá bom? Eu sou Fagner Valença, esse foi mais um de Papo com Valença, e fico feliz aqui em contar com a sua paciência até o final desse vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve, compartilha, divulga.